Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Polo Agudos, licenciatura em Matemática. A utilização das imagens de super-heróis aplicadas ao conceito de função no 9º ano do ensino fundamental. Videoaula Funções. Ideia de função. Na situação acima estão relacionadas duas grandezas, o número de pães e o respectivo preço. Conforme varia uma, a outra varia também, de forma que a cada quantidade de pães corresponde um único preço. Por isso podemos dizer que o preço é função do número de pães. Para calcular o preço y de uma quantidade n qualquer de pães, podemos usar uma sentença matemática para representar essa função. A sentença é dada por y igual a 0,35 vezes n. Na tabela nós temos os valores da quantidade de pães e os preços correspondentes a cada um desses valores. Então na primeira linha nós temos um número específico dos pães que serão comprados, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na linha de baixo, na segunda linha, os preços correspondentes. Por exemplo, para um pão o preço é 35 centavos, para 2 pães 70 centavos e assim vai sucessivamente. Chamamos essa sentença de lei de formação dessa função ou fórmula dessa função. Com essa fórmula podemos calcular o preço para qualquer quantidade de pães ou o número de pães correspondente a um determinado preço. Observe. Qual é o preço de 30 pães? Para isso, então, basta substituir o n da fórmula por 30 e descobrir qual é o valor de y. Então, nós temos que y é igual a 0,35 vezes n. Substituindo o n por 30, nós vamos chegar que y é igual a 0,35 vezes 30, dando o valor de y igual a 10,5. Então, portanto, o preço de 30 pães é R$ 10,50. Usando a mesma fórmula, só que agora partindo de um valor pago para chegar à quantidade de pães que nós poderíamos comprar com esse valor. Então nós temos aqui, qual é o número de pães pago com R$ 12,60? Basta substituir o y da fórmula por 12,60 e descobrir n. Então aqui o y já foi substituído por 12,60. Então nós temos a seguinte fórmula: 12,60 é igual a 0,35 vezes n. Rearranjando a equação, nós ficamos que n é igual a 12,60 dividido por 0,35, chegando ao valor de 36. Então com isso a gente pode concluir o quê? Que com os R$ 12,60 foram comprados 36 pães. Agora nós temos um outro exemplo no uso de grandezas que se relacionam uma em função da outra. Então nós temos aqui um exemplo que é o seguinte: atualmente a viúva negra é vendedora e recebe um salário mensal da seguinte forma: R$ 500 de ajuda de custo, que é uma quantia fixa destinada ao transporte para visitar os clientes, mais 5% de comissão, que é a porcentagem da quantia total arrecadada com as vendas que faz naquele mês, especificamente. Então a gente pode entender que o salário da viúva negra depende das vendas que ela faz naquele mês. Para cada quantia total arrecadada no mês, seu salário tem um determinado valor. Assim, dizemos que a grandeza salário é função da grandeza quantia arrecadada com as vendas. Então, mês a mês, ela pode ter salários diferentes, porque o que é fixo é somente aquela parcela de R$ 500 para ajuda de custo. O restante do salário dela é todo em função do quanto ela vendeu naquele mês considerado. A fórmula dessa função é S é igual a 500 mais 0,05 vezes V, em que S é o salário e V é a quantia total em reais arrecadado com as vendas. 500 representa a parte fixa de R$ 500 e 0,05 é a indicação da porcentagem da comissão que incide sobre o total obtido com as vendas.
Então, dessa forma, o que nós podemos entender? Que V é a nossa variável independente. Então, esse valor de V pode ser um valor em um mês e outro valor em outro mês. S é a nossa variável dependente. Ela está em função de V. Então, o salário dela do mês vai depender do quanto foi vendido, que é dado aí pelo valor de V. Definição de função. Vamos imaginar a seguinte situação. O perímetro P de um triângulo equilátero, lembrando que triângulo equilátero é aquele que todos os lados são iguais, os três lados do triângulo são iguais, varia de acordo com a medida L do lado desse triângulo. Então a gente tem uma tabela aqui, em que a primeira linha nos dá o valor da medida em centímetros do lado de alguns triângulos equiláteros. E na segunda linha dessa tabela a gente tem o perímetro medido também em centímetros, dos valores correspondentes para cada um daqueles triângulos em que nós temos os lados L. Então, para um triângulo em que o lado L é de 1 centímetro, a gente tem um perímetro P 3 centímetros. Para um triângulo de lado L 3 centímetros, nós teremos um perímetro correspondente 9 centímetros. Para um triângulo de 4 centímetros de lado, 12 centímetros de perímetro. Para outro triângulo de 10 centímetros de lado, um perímetro de 30 centímetros. E para um triângulo com 15 centímetros de lado, nós temos um perímetro correspondente de 45 centímetros. A partir dessa tabela é possível perceber que P e L se relacionam de acordo com a sentença matemática P é igual a 3 vezes L. Para todo valor de L está associado o valor de P. Qualquer valor de L está associado a um único valor de P. A partir dessas três considerações, dizemos que P é função de L. Ou seja, o perímetro desse triângulo equilátero depende de qual é a medida do lado L do triângulo. Usando os valores da tabela mostrada no slide anterior, vamos definir a função usando conjuntos de números. Observe. Vamos considerar os conjuntos. Conjunto L tem os elementos 1, 3, 4, 10 e 15. Conjunto P possui os elementos 3, 9, 12, 30 e 45. E nós temos a lei P é igual a 3 vezes L, que relaciona os valores L minúsculo do conjunto L maiúsculo com os valores P minúsculo do conjunto P maiúsculo. Esses pares ordenados que mostram a relação entre os dois conjuntos L e P podem ser representados em um diagrama de flechas. Então nós temos aqui o conjunto com os elementos 1, 3, 4, 10 e 15 e o conjunto com os elementos 3, 9, 12, 30 e 45. Imagem de um elemento pela função. O que significa dizer que um número é imagem de outro pela função f? Para entender, observe o diagrama que representa uma função f a em b, que relaciona x de a com y de b. A imagem de um elemento x do domínio de uma função f é y e costuma ser indicada por fx, onde a gente lê f de x ou imagem de x pela função f. Pelo diagrama anterior, da tela anterior, nós podemos saber o quê? Que quando x é igual a 1, nós temos que y é igual a 3. Ou seja, a imagem de 1 pela função f é 3, que a gente indica por f de 1 é igual a 3. Para quando x é igual a 2, nós temos que y é igual a 5. Ou seja, a imagem de 2 pela função f é 5, indicado por f de 2 é igual a 5. E para x igual a 3, nós temos que y é igual a 7, ou seja, a imagem de 3 pela função f é 9, que nós indicamos por f de 4 igual a 9. Encontrando as imagens pela lei de formação de uma função. Como saber a imagem do elemento do domínio de uma função por meio de sua lei de formação? Exemplos. Considerando uma função f que associa todo número real x a um único número real y, tal que y é igual a f de x, que é igual a x mais 2, calcule f de 2 e f de menos 1.
f de 2 é a imagem de 2 pela função f. Então, para calcular f de 2, temos que substituir x por 2 na lei de função f de x é igual a x mais 2. Substituindo x por 2, nós temos que f de 2 é igual a 2 mais 2, chegando que f de 2 é igual a 4. Para f de menos 1, a imagem de menos 1 pela função f. Então, para calcular f de menos 1, nós temos que substituir o x por menos 1 na lei da função f de x igual a x mais 2. Nós chegamos que f de menos 1 é igual a menos 1 mais 2, então f de menos 1 é igual a 1. Aplicação da lei de formação de uma função. Exemplo: o senhor das estrelas foi ao supermercado e deixou sua nave em um estacionamento que cobra os serviços da seguinte forma: R$ 4,00 pela primeira hora, mais R$ 3,00 por hora adicional. Para agilizar o atendimento, foi montada a seguinte tabela. Então nós temos uma tabela aqui na primeira coluna, nós temos o tempo em horas, e na segunda coluna o preço que vai ser pago em reais, em que 1 hora custa R$ 4,00, 2 horas R$ 7,00, 3 horas R$ 10,00, 4 horas R$ 13,00. Qual é a lei de formação que fornece o preço a pagar em função do tempo? Quanto o senhor das estrelas pagará se a nave ficar estacionada ali por 6 horas? Então, usando esse conhecimento de funções, a gente vai encontrar uma lei de formação que vai nos permitir determinar qualquer valor a ser pago de acordo com o tempo em que ele ficou com, no caso, a nave estacionada nesse estacionamento, e determinar o valor a ser pago por 6 horas. Então, observando a tabela, a gente chega, através da lógica, que o valor pode ser calculado assim, multiplicando o número de horas por 3 e somando 1 ao resultado. Então, com isso, a gente chega na seguinte fórmula para cálculo do valor a ser pago de acordo com a quantidade de horas. P de t, em que P é o valor a ser pago e T é a quantidade em horas, é dado por 3 vezes o T mais 1. Então, se a gente quer saber quanto ele vai pagar por 6 horas, é só nós substituirmos o T por 6. Então, P de 6 é igual a 3 vezes 6 mais 1. Pela ordem das operações, primeiro o produto, então 3 vezes 6, 18, mais a soma da parcela 1, então 18 mais 1, 19. Então, por 6 horas estacionado, o valor a ser pago é de R$19. Agora nós vamos ver a representação gráfica de uma função. Para isso, a gente vai partir para situações práticas, alguns exemplos. O IMC, índice de massa corporal, é obtido fazendo-se a divisão da massa pelo quadrado da altura. Esse índice enquadra as pessoas em uma única categoria, conforme a tabela que nós veremos a seguir. O gráfico apresenta o IMC para uma pessoa de 1,70 m de altura, de acordo com a sua massa em quilogramas. Aqui nós temos a tabela, no eixo vertical o IMC e no eixo horizontal a massa. E nós temos a pergunta que é o seguinte: qual é o IMC aproximado para uma pessoa de 70 kg e 1,70 m de altura? Para isso, a gente vai ter que dar uma revisada em alguns conceitos de coordenadas cartesianas. A gente conseguiu observar que pelo gráfico nós temos um plano cujos esses pontos são localizados por meio de um sistema de coordenadas cartesianas. No eixo horizontal, como eu já havia falado, estão indicadas as massas em quilogramas, que nós chamamos também de eixo das abscissas. No eixo vertical estão indicados os índices de massa corporal, o IMC, que nós chamamos também de eixo das ordenadas. Essa representação gráfica que relaciona esses dois eixos nós chamamos de representação no plano cartesiano, em que x é o eixo das abscissas e y é o eixo das ordenadas. Respondendo então à pergunta de qual seria o IMC de uma pessoa de 70 kg e 1,70 m de altura, nós temos no eixo horizontal a massa da pessoa, que é de 70 kg. No eixo vertical, usando aquele ponto correspondente, nós vamos encontrar, cruzando os dados, a ordenada correspondente, que é de aproximadamente 25. Com isso, como nós estamos no plano cartesiano, as coordenadas seriam então 70 e 25, em que 70 é a massa e 25 o IMC. Então a gente conclui com isso que o IMC para uma pessoa de 1,70 m de altura e 70 kg é de aproximadamente 25.